Olá, sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos começar a nossa aula de grego do Novo Testamento. Esse é o primeiro módulo. Nesse módulo nós vamos falar de algumas visões gerais do grego do Novo Testamento e aprender o alfabeto, a pronúncia, um pouquinho da história do grego do Novo Testamento. Então, você precisa primeiro entender que tipo de grego é esse grego que nós vamos estudar, que é chamado de grego do Novo Testamento, ou também chamado de grego koiné. Então, a língua grega, ela pertence a uma família de línguas. O que significa isso? Os linguistas dividiram as línguas em várias famílias. Percebendo as características de cada língua, eles conseguiram agrupar as línguas em famílias linguísticas. Essas famílias têm as suas grandes divisões e as suas subdivisões. Então, quando nós vamos estudar uma língua e vamos aprofundar no estudo, principalmente chamado estudo da gramática histórica, nós estudamos as várias ramificações dessa língua. Então, o grego também tem várias ramificações, e à medida que o tempo foi passando, também o grego foi variando de tempo em tempo, foi modificando a sua forma gramatical. O grego, no geral, pertence à família chamada família indo-europeia. Nessa família de línguas, tem várias subdivisões dessa língua. Então, você pode pensar, olha, se eu estudar o grego lá, se eu for para a Grécia aprender o grego, eu vou conseguir ler o texto do Novo Testamento? Não, você não vai conseguir ler o texto do Novo Testamento. Aí, se eu der o texto do Novo Testamento para um grego hoje ler, ele consegue? Não consegue. É a língua antiga, então houve variações nessa língua, você não vai conseguir ler. Se você aprender o grego no Novo Testamento, você não consegue ler um texto do grego moderno. Se você aprende o grego moderno, você não consegue ler um texto do Novo Testamento. Então existem variações nas línguas, essas variações são históricas. Então o grego que nós vamos estudar está dentro da família do grego no geral, mas tem a sua característica específica da língua, que é o koiné, que foi um período do grego em que o Novo Testamento se desenvolveu. Então, nós temos os escritores do Novo Testamento que viveram no primeiro século. Neste primeiro século, depois de Cristo, se falava e se escrevia nessa língua. Essa língua é chamada de grego koiné. Então, nós podemos ver as divisões nessa tabela dos vários períodos que a língua grega e que as ramificações também das línguas desse tronco linguístico chamado indo-europeu. Então, como nós falamos, o tronco linguístico diz respeito àquelas famílias de línguas que são parecidas, que têm a mesma semelhança. Então você vê aqui historicamente, desde o ano 1800 a.C. até a atualidade, você vê as variações da língua grega e também vê as variações de outras línguas aparentadas com o grego. Por exemplo, a língua portuguesa está aparentada com o grego nas chamadas línguas neolatinas, porque vem do latim, o latim também tem parentescos com o grego, e você vai ver que esta língua, essas famílias de línguas estão na mesma perspectiva, estão no mesmo tronco linguístico. Então o português também é deste tronco linguístico. Outras línguas de outras famílias, como a família asiática, por exemplo, você tem o japonês, você tem o chinês, você tem a família de línguas semíticas, porque você tem o hebraico, você tem o árabe moderno, são famílias diferentes de línguas. Então nessa tabela você consegue ver a família de línguas do indo-europeu. E aí então os autores estão citados também. Depois no final desse vídeo você tem uma bibliografia que você pode consultar. Infelizmente ou felizmente essas bibliografias estão em inglês, mas tem algumas bibliografias em português também, que você pode consultar. Esse autor chamado Becks, ele vai traçar aqui como que funciona as línguas do ramo proto-indo-europeu. Indo porque tem algumas famílias algumas línguas que estão lá na Índia, por exemplo, o sânscrito, o avesta, são línguas que foram escritas aqueles textos religiosos da Índia. Então, a família do grego está junto com essas famílias do ramo europeu. Então, por isso chama indo-europeu. E quando a gente diz proto-indo-europeu,
é quando as línguas ainda não tinham se dividido tanto. Então você tem aqui um lado proto-germânico, o latim, o inglês antigo, o alto-alemão, e do outro lado você tem ali no meio, né? Na verdade você tem o proto-itálico, de onde veio o latim, e no outro extremo você tem o proto-grego e o grego antigo. O que seria um proto-grego? Os linguistas tentam reconstruir o grego até a sua origem, quando ele ainda não tinha se dividido. Então eles chamam essa língua, que é uma língua artificial, na verdade, ela é reconstruída, eles chamam essas línguas reconstruídas de um proto-grego. Então deste proto-grego se desenvolveu o que nós conhecemos como grego. Então o grego era falado por um povo que se denominava de helenos. Os helenos, e dentro desse povo havia várias tribos, havia várias ramificações, que nós chamamos isso de dialetos. Os dialetos são parecidos, mas as pessoas acabam não se entendendo completamente. Eles têm semelhanças, mas têm muitas diferenças. Então não se pode, às vezes, compreender uma pessoa falando um dialeto, outra pessoa falando um outro dialeto. Então no período do grego antigo nós temos variações dos dialetos. Então você tem os principais dialetos, os jônios, que era um povo, falavam uma língua que nós chamamos hoje de jônio. E você tinha os aeólios, os dórios, e esses povos todos, eles falavam dialetos diferentes, mas ainda estão dentro do dialeto grego. Então, uma outra divisão aqui que você pode ver nesse slide, por exemplo, entre as datas que esses textos eram falados em diferentes tipos de literatura grega. Então você conhece a literatura, já deve ter ouvido falar da literatura grega, há vários autores diferentes. O principal conhecido é Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. A data de Homero é incerta, talvez ali por volta de 900 a.C., que é justamente neste período que começa a se desenvolver o alfabeto grego. Os gregos não tinham propriamente um alfabeto, eles emprestaram o alfabeto, como nós vamos ver nos próximos slides, e eles usaram o alfabeto semita para escrever a sua língua. Então, mais ou menos nesse período de 900 a.C., é que Homero começa a escrever os seus textos. E aí você tem, no quinto século, outros dialetos que vão surgindo, como o eólico, o dórico, o jônico antigo, o neojônico, que é do quinto século. E aí, dentro dessa escrita chamada neojônico, tem um autor conhecido chamado Heródoto, por exemplo, conhecido como pai da história. Hipócrates, que escreveu vários textos também. E um outro dialeto, que esse é o mais importante dentro do grego antigo, é chamado de ático. Então, por volta de 500 a.C., Eurípides, a Comédia de Aristófanes, Tucídides, Xenofonte, ali por volta de 300, você tem a tragédia de Ésquilo, de Sófocles. Talvez você conheça o texto, por exemplo, a Medeia, você conheça Édipo Rei, são histórias conhecidas da literatura, foram escritas nesses gregos, nesses tipos de grego antigo, e depois chega para nós por meio de traduções. Esses vários tipos de grego vão ser muito importantes, mas a Era Áurea, ou seja, a Era de Ouro da literatura grega, ela se concentrou propriamente em Atenas. Então o grego ático vai ser o mais estudado, é o grego dos filósofos, é o grego da literatura mais avançada, é o grego de uma literatura mais polida, mais bem escrita em termos literários. Esse vai ser o ático, e é considerado pelos gregos e por aqueles que estudam grego, um grego mais refinado desse tipo de literatura. Agora, na formação da língua grega, a língua grega vem desde 1800 até o nosso período, mas até se formar a língua escrita como alfabeto, houve algumas mudanças. Então, neste quadro que está sendo colocado, você tem ali dos séculos 11 ao século IV a.C., os gregos usavam não propriamente um alfabeto, eles usavam o que é chamado de silabário. É mais ou menos igual ao japonês, que tem algumas formas chamadas, por exemplo, no japonês, o hiragana e o katakana, que são sílabas. Um símbolo representa uma sílaba, você junta vários símbolos
esses símbolos formam uma palavra. Então não é um alfabeto, porque o alfabeto, cada letra tem um som, um conjunto de sons. No silabário, cada símbolo tem uma sílaba, e aí se junta as sílabas para formar as palavras. Era assim que era escrito o grego antigo, só que nesse tipo de grego nós não temos literatura, nós temos mais registros de doações para o templo, registros comerciais, inscrições em vasos, né? É chamado então arcado cipriota. E aí, por volta do século IX, com as navegações fenícias, os fenícios levaram até a Grécia um tipo de alfabeto que é chamado alfabeto semítico. O alfabeto semítico, ele vem sendo transportado até a Grécia, ele não tinha nada a ver com a língua grega, era só uma forma de se representar as línguas semitas. Essas línguas semitas não tinham vogais, elas só tinham consoantes, como é assim hoje no hebraico, no árabe, no siríaco e nos desenvolvimentos do siríaco, você não tinha vogais, somente as consoantes eram representadas e as vogais eram subentendidas nesses sinais gráficos. Os primeiros desses sinais gráficos, ou seja, os primeiros alfabetos, o primeiro alfabeto conhecido, tá ali, que foi encontrado nas minas de turquesa da península do Sinai, ali, pertencente ao Egito, onde escravos semitas utilizavam esses símbolos. Eles são chamados de proto-sinaítico. Então, do século XVIII ao século IV a.C., como você vê nessa tabela, foi desenvolvido esse alfabeto proto-sinaítico. É chamado proto-sinaítico porque está ali na península do Sinai, ali entre o Egito e a terra de Israel. Esses semitas que trabalhavam ali, escravos nas minas de turquesa do Egito, eles desenvolveram um alfabeto. Então você pode, olhando para esse alfabeto, você vê que tem uma representação ali, olhando da direita para a esquerda, você tem um símbolo ali que parece uma cabeça de um boi, tem o nome de Aleph, porque Aleph significava boi. Então eles pegavam o que antes era um símbolo, era um desenho, e transformaram esse desenho em um fonema, ou seja, não representava mais o desenho, como no Egito, como na Babilônia, agora representava um som. Esses escritos, por meio de 22 símbolos, eles conseguiam escrever quaisquer palavras. Então, eles simplificaram aquilo que era muito complexo, porque no Egito se usava muitos símbolos, muitos fonemas, muitos pictogramas, ou seja, aqueles símbolos que tinham significado só naquele símbolo, como é hoje o chinês. O chinês, você vê um ideograma, ele já tem o sentido completo de uma palavra. Só que imagina que um chinês precisa aprender milhares de símbolos para poder escrever a sua língua. Então, os semitas inventaram um sistema alfabético. Você não precisava mais decorar milhares de símbolos para aprender a língua. Bastava decorar 22 símbolos e aí você conseguia escrever qualquer língua, como se faz ainda hoje. Então, ali no topo nós temos, da direita para a esquerda, o Aleph, como é hoje, né, já na forma impressa. Abaixo você tem um caractere como é no fenício. E um pouquinho abaixo você tem como era originalmente esse caractere. Significava então um boi, se tornou um símbolo que parece um pouco com o nosso A, e aí lá em cima você vê como que é impresso. E assim por diante, cada letra do alfabeto semita foi adaptado para o grego, depois chegou a nosso alfabeto latino, né, por meio de um povo chamado etrusco, que os romanos emprestaram do etrusco um alfabeto, e esse alfabeto se tornou o alfabeto latino. Então o alfabeto tem um caminho bem longo que ele foi transportado. Veio dos semitas, passou pelos gregos, chegou aos etruscos, chegou aos romanos, e por isso nós temos nosso alfabeto latino.
Obrigado por ter participado do nosso curso de Grego do Novo Testamento, essa parte introdutória. Você segue os links aí nas descrições. Quando você entrar no site dos cursos da Emuná Editora, você vai poder fazer os quizzes, provas, e ao final, passando nas provas e nos quizzes, você tem o certificado do curso de Grego no Novo Testamento. Muito obrigado.